Nos últimos 70 anos, o grande vencedor da política internacional chama-se Henry Kissinger. Se você não é um milênio e tem boa memória, provavelmente você vai se lembrar do trocadilho infame de Henry Killinger, que em inglês significa mais ou menos Henry Matador. Isso porque a esquerda classifica Kissinger como um criminoso de guerra, enquanto a direita vê nele um pensador refinado e um diplomata brilhante. Kissinger foi, entre os anos de 1968 e 1975, secretário de Estado e conselheiro de segurança de dois presidentes norte-americanos, Richard Nixon e Gerald Ford. Ele, que em 1994 escreveu a obra-prima Diplomacia, que em mais de 1000 páginas explica a nova ordem mundial, essa na qual vivemos hoje, é uma das figuras mais importantes do último século. Se você se interessa por Henry Kissinger e tudo o que significou o trabalho dele, assista esse vídeo até o final, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe à vontade. Na década de 1970, Henry Kissinger foi obrigado a lidar com assuntos mais do que urgentes, como a Guerra Fria, o poder nuclear da União Soviética e o conflito no Vietnã. Como se esses problemas não fossem suficientes, ele também teve que administrar, segundo alguns, ordenar é a palavra exata, a interferência à soberania nacional de países latino-americanos, como o Chile em 1974, com a queda de Salvador Allende, e o financiamento da Guerra Suja, ocorrida em uma Argentina dominada pelo exército. Por causa deste extenso currículo, Kissinger se tornou um personagem digno de biografias que tentam analisá-lo na sua ambiguidade, um termo muito importante para entender corretamente suas ações de acordo com o próprio. Por exemplo, temos todo um mercado editorial sobre esse homem aparentemente sinistro, quando não é considerado o próprio mal encarnado. Mas antes de cairmos nesse clichê, precisamos entender o mundo onde Kissinger nasceu e se formou para compreender um pouco melhor suas ações e suas palavras. A Alemanha entre as duas guerras mundiais, mais precisamente a Alemanha de Weimar, que depois seria a de Adolf Hitler. Foi lá que ele se encontrou, direta ou indiretamente, com 3 pessoas que iriam mudar a sua vida: Leo Strauss, Hannah Arendt e Hans Morgenthau. Mesmo tendo pouco contato pessoal com os 2 primeiros nomes, Kissinger foi um dos alunos favoritos do terceiro, hoje considerado o papa do realismo político. Apesar de ser divulgado por seus apoiadores como uma novidade no século XX, esse pensamento que fez fama nas relações internacionais é apenas uma variação do velho e bom Leviatã de Thomas Hobbes. Porém, há uma diferença. Se com Hobbes a reflexão sobre o poder tinha como base o trauma das guerras civis inglesas do século XVII, Morgenthau e Kissinger, junto com Strauss e Arendt, perceberam o problema sobre quem comanda de fato o Estado, sobre as sombras totalitárias do nazismo e do comunismo. Para ambos, o início dessas moléstias coletivas não foram as benesses da democracia liberal, e sim justamente os seus excessos. Daí a desconfiança em relação a este modelo de governo, justamente para preservá-lo, o que esclareceria as intervenções de Kissinger em países como Chile e Argentina, para os defenderem da ameaça vermelha e da intrincada estratégia de detente, com exaustivas negociações para se alcançar o equilíbrio com o Vietnã e a União Soviética, apesar dos mortíferos bombardeios em Camboja e em Saigon. O que impulsiona a política de Kissinger é a noção aguda de uma ambiguidade que, se não for respeitada, terminará naquilo que seria a inevitabilidade da tragédia. Na política, de acordo com esse raciocínio, não há imperativos morais. Há apenas o encontro com o desconhecido e ali
dentro de variáveis nebulosas, qualquer escolha humana corre o risco de ser não só a errada, mas, sobretudo, a mais letal de todas. Isso não significa que Henry Kissinger é incapaz de ter uma ética. Sem dúvida, como todo diplomata, ele possui princípios morais. O único problema é que ele os oculta com tamanha insistência para si mesmo que mal pode conhecê-los na realidade. Não se trata de repetir o clichê de qualificá-lo como um político maquiavélico, mas também não podemos cair na benevolência de um Niall Ferguson, que o classifica como um idealista kantiano, afoito para implementar a paz perpétua, custe o que custar. A tragédia da política se torna inevitável, nesse caso, simplesmente porque os intérpretes deste super-alemão, como a revista Time o chamou no auge da sua celebridade, jamais perceberam que, antes de tudo, ele faz parte de uma longa e pouco divulgada tradição histórica, a de ser um cortesão do poder. Surgida no Renascimento, com a publicação do livro O Cortesão, em 1528, escrito por Baldassare Castiglione, tal corrente de pensamento promove uma forma de trilhar os labirintos da política por meio de uma poética da dissimulação, na qual o sujeito precisa usar uma máscara para agradar o governante e seus partidários. O objetivo não é preservar a própria vida, mas também garantir a sua sobrevivência material. A consequência disso é a ausência de sinceridade e de qualquer decisão moral ao dizer a verdade quando ela se tornou a única alternativa possível, mesmo que ela seja amarga para o político que está no comando de uma nação. O disfarce aqui pode ser o discurso cifrado, a ironia, o humor jocoso, quando não o próprio elogio feito com segundas intenções. Enfim, tudo aquilo que jamais teve relação com a nobreza da tragédia. Este é o prisma pelo qual podemos compreender Kissinger, sem cair nos estereótipos das faculdades de relações internacionais. Não há nenhuma inevitabilidade de um destino cruel se o sujeito que pratica este tipo de política jamais permitiu, dentro de seu coração, a comunicação da verdade, principalmente para si mesmo e para seus semelhantes. A tragédia precisa dessa purgação, pois seu impulso é uma reviravolta moral que faz o sujeito fascinado pelo poder entender que isto vale muito pouco na vida de uma pessoa realmente autêntica. Não foi o caso de Henry Kissinger. Ele sempre gostou de ser uma eminência parda, mesmo nos anos em que não estava mais na Casa Branca. Foi ouvido por Reagan, a quem desprezava, Bush pai e filho, Bill e Hillary Clinton e Barack Obama, mas jogado de escanteio por Donald Trump. Agora, com Joe Biden, ele tem uma segunda chance de voltar a ser um cortesão, com toda a sua graça e fleuma, se não fisicamente, pelo menos em espírito. Não é por acaso que, um dia após a posse do novo presidente americano, um comboio militar entrou na região noroeste da Síria, um país que até então tinha uma intervenção suave no governo anterior, em especial porque a ditadura de Bashar al-Assad era um obstáculo para o ressurgimento do Estado Islâmico. Motivo? Preservar a democracia naquele local. E o resto da política externa americana recente, com suas retiradas do Afeganistão, a pusilanimidade referente à Ucrânia nos primeiros meses de invasão feita pela Rússia e a morte do líder da Al-Qaeda, possui as marcas das digitais de Kissinger, de uma maneira ou de outra. É evidente que não há mais a ambiguidade da política quando a dissimulação volta em cena, conforme se comprovou no início deste ano com a saída das tropas americanas em Cabul
no Afeganistão, numa desastrosa retirada semelhante ao que ocorreu em Saigon no ano de 1975, uma operação que também teve influência de Kissinger. E assim, ficamos com o gosto do trágico na boca ao percebermos que, afinal de contas, o início deste vídeo está completamente correto quando afirmamos que este cortesão do poder foi o único vencedor nos últimos 70 anos na forma como testemunhamos a construção política do mundo contemporâneo. Se este modelo sobreviverá no futuro, quem viver, verá. Diante de toda essa costura internacional, o Brasil deveria ter um papel de muito maior relevância, do qual, infelizmente, nós nos eximimos nas últimas décadas. É para lutar por uma presença muito mais forte do Brasil nesse contexto é que eu estarei lá em Brasília como deputado federal no próximo ano. E para isso, eu conto com o seu voto 4488 Beraldo para deputado federal.